O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio apresenta hoje a terceira parte da entrevista com o coordenador da Memória Cultural da Secretaria da Cultura de Porto Alegre. Luiz Antônio Bolcato Custódio possui graduação em Arquitetura pela URGS, especialização em restauro de monumentos do Centro Histórico pelo Centro de Cooperação Técnica Internacional de Florença, Itália, mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela URGS, doutorado em História da Arte e Gestão Cultural do Mundo Hispânico pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. Entre outras atividades ligadas à arquitetura e ao patrimônio cultural, foi diretor regional do IFAM no Rio Grande do Sul e diretor nacional de promoção do IFAM em Brasília. Boa noite, Custódio. Prazer te receber novamente aqui. Hoje a gente vai fechar nossa trilogia. O foco deste nosso programa é o teu doutorado em História da Arte e Gestão Cultural do Mundo Hispânico, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. O título, então, da tua tese é Ordenamentos Urbanos e Arquitetônicos no Sistema Reducional Jesuítico-Guaranítico da província Paraquária, entre sua normativa e sua revitalização. Como é que surgiu o interesse pelo tema das reduções jesuítico-guaraníticas? Bom, boa noite a vocês, eu agradeço o convite. Eu, antes de começar a trabalhar com patrimônio, eu fui convidado pela Secretaria de Obras do Estado, onde eu tinha feito um curso de planejamento urbano logo após me formar, e eu fui convidado, a partir desse curso, a prestar alguns serviços em pequenas cidades do interior. E um deles foi fazer o plano diretor da cidade de São Miguel das Missões, que não era cidade, era uma vila. E era uma vila no interior de Santo Ângelo, e era uma vila com muito pouca gente, não chegava a 2.000 pessoas naquela época. Então, mas o plano de preservação de São Miguel das Missões era para que, se um dia crescesse, se tivesse a proteção da área histórica resguardada. E esse trabalho foi solicitado a partir de dois arquitetos muito importantes, que foram o professor José Albano Volkmer e o professor Júlio Nicolau Barros de Curtis. Mais tarde, em função disso, eu fui convidado, depois de ter feito o plano diretor de São Miguel, a participar da equipe que foi fazer o levantamento gráfico da igreja de São Miguel para desenvolvimento de obras de consolidação. Isso foi em 1980. Então eu passei naquele período 6 meses em São Miguel, onde eu e o arquiteto Odair Carlos de Almeida, de São Paulo, sob a orientação do arquiteto Fernando Machado Leal, que foi contratado pelo IFAM para coordenar a obra, porque era a única pessoa que tinha feito algum trabalho de consolidação em ruínas no Brasil, tinha feito na Bahia. Eu passei lá um período de uns 8 meses, onde a gente mediu toda a igreja de São Miguel, eu diria pedra por pedra, 6 meses, 8 horas por dia. Então, objetivamente, eu passei a conhecer aquele patrimônio no detalhe. Não é? Depois a gente morava lá, media, desenhava, não é? E voltava a desenhar quando tinha alguma lacuna. Depois disso, no ano de 83, eu fui contratado pelo IFAM, ingressei no IFAM, e em 87 eu passei a ser o coordenador regional dali. Nesse período, então, eu trabalhei com o tema missões prioritariamente, mas também trabalhava com temas de outras manifestações culturais, como as manifestações da região de colonização italiana e alemã no Rio Grande do Sul, um polo em Antônio Prado, outro polo em Novo Hamburgo, Ivoti, e também a gente trabalhava com Porto Alegre. Então, basicamente, esses eram os pontos de trabalho do IFAM: missões, a área italiana, a área alemã e a área lusa. Nesse processo, então, eu tive a oportunidade de conhecer todos os remanescentes do patrimônio missioneiro no Rio Grande do Sul e no intercâmbio com os colegas do Mercosul, da Argentina, do Paraguai, da Bolívia. Não é? Muitas vezes
os brasileiros foram convidados para participar, para contribuir, e em São Miguel se montou uma equipe permanente de operários e arquitetos para a consolidação deste patrimônio. Então, basicamente, eu fui trabalhando nisso. Mais tarde fui convidado a assumir a direção nacional de promoção do IFAM em Brasília, nos anos 90, meados dos anos 90. E quando voltei a Porto Alegre, depois desse período, eu resolvi, então, fazer um mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o tema das missões, ou seja, aquilo que eu conhecia na prática, não é? Então fui buscar documentação para fazer um trabalho acadêmico. No meu mestrado, que eu fui orientado pela professora Sandra Pesavento, eu tive a oportunidade de utilizar a documentação existente no Brasil e a existente aqui na América do Sul, ou seja, o que tem nos arquivos da Argentina. É uma documentação muito rica, mas é uma documentação limitada, na medida em que são poucos os arquivos, não é, que possuem referências às missões, mas existem outros. Não é? Então, mais tarde, eu fui fazer um doutorado na cidade de Sevilha, na Espanha, sobre o mesmo tema. Nesse doutorado, em Sevilha, que era um lugar muito importante no processo da colonização e conquista da América Latina, porque eram de lá que saíam as expedições, eram de lá que se faziam os contratos para as expedições, eram lá que se autorizavam as pessoas para vir para a América. Então, toda a documentação formal entre o Império Espanhol e a América, grande parte está em Sevilha. Não só em Sevilha, também em Simancas, que é um outro arquivo real, onde temos alguns materiais sobre as missões. Então, ali eu tive a oportunidade de pesquisar naquele arquivo, não é, como aluno daquele lugar, e também nesses outros arquivos espanhóis, o arquivo de Simancas, por exemplo, onde temos uma iconografia muito importante sobre a redução de São João Batista. Nesse mesmo processo, também tive a oportunidade de pesquisar nos arquivos e na biblioteca da Companhia de Jesus em Roma. Eu passei 2 meses nesse arquivo, que é o principal arquivo jesuítico. É um arquivo que tem não só a documentação da época, a que sobrou, não é? Houve uma extinção da ordem, houve alguns problemas, alguns arquivos foram destruídos, mas o que se encontra disponível para pesquisa está ali. E basicamente uma importante biblioteca. Qual a importância da biblioteca? Todo autor que pesquisa naquele lugar deve deixar a sua obra naquela biblioteca. Então, através das outras obras, a gente identificava o que os autores que tinham muito mais tempo que um estrangeiro para ficar numa biblioteca, num arquivo internacional, não é? Já tinham descoberto. E aí, com isso, a gente buscava aqueles documentos que seriam de importância para isso. Basicamente, todo esse procedimento, ele buscava entender quais eram as regras que nortearam os ordenamentos urbanos e a arquitetura. E com isso se descobre nesses lugares. Por exemplo, logo que a Companhia de Jesus se estruturou no mundo, ela estruturou um escritório de arquitetura em Roma, porque tinham os jesuítas obras por todo o mundo. E recebiam doações e faziam reformas. E eles tinham que coordenar uma forma de agir, um modo de proceder. Então, se estruturou não só um escritório de arquitetura para avaliar projetos, como se foram estruturadas normas tanto para a arquitetura quanto para o processo de urbanização. O processo de urbanização não correspondia à ordem religiosa, correspondia ao governo da Espanha. E o governo da Espanha usou os princípios do Renascimento, os códigos do Vitrúvio, para colocar na América Latina aquilo que resultou em milhares de cidades de forma quadriculada, que é o que nós temos desde o sul da Argentina até o México, não é? Cidades quadriculadas, porque corresponde às chamadas leis das Índias. Então, isto era uma regra e essa regra foi usada nas missões. E o meu trabalho de mestrado, ele descreve e define isso que eu chamo de tipologia urbana missioneira. Depois, também, no outro, a gente descreve e define o que se chama arquitetura missioneira.
E quando a gente diz que a igreja de São Miguel não pertence à arquitetura missioneira, as pessoas estranham. Por quê? Porque ela não é uma igreja típica da arquitetura missioneira, que era um galpão, não é? Um galpão muito mais simples, com um pórtico onde os índios eram abrigados, e este galpão, que se reproduz quase 50 vezes nas missões da Argentina, do Paraguai, do Brasil e da Bolívia, era a estrutura típica das igrejas. A igreja de São Miguel, a de Trinidad e a de Jesus no Paraguai, elas são igrejas europeias construídas nas missões, ou seja, foram igrejas onde veio um arquiteto europeu e esse arquiteto europeu construiu conforme o modelo da Companhia de Jesus e não o modelo adaptado possível que já estava tradicionalmente nas missões. Então, ela tem sua importância enorme, porque ela corresponde à matriz da Igreja de Jesus de Roma. Mas, por outro lado, ela é uma igreja erudita, sofisticada, barroca, que não corresponde àquilo que são, não é, as arquiteturas dessas reduções, onde nós tínhamos praticamente todas as casas da redução com alpendres ao seu redor, e isso viabilizava com que as pessoas circulassem ao abrigo do sol e da chuva. Há alguma importância estratégica dessas reduções e que isso implicaria na colocação, na implantação dessas igrejas diferenciadas de inspiração europeia nesses locais? Ou seja, eles eram mais importantes, mais, enfim, politicamente mais elevados que outros locais para que viesse um arquiteto europeu e com toda essa composição europeia fizesse uma igreja mais rebuscada, assim, mais complexa, entre aspas? Assim, as reduções, elas não tinham autonomia. Elas eram o que se chamava de povoados de índios. Existiam povoados de índios desde o México até a Argentina, controlados por algum administrador. Outros eram delegados às ordens religiosas, franciscanos, dominicanos, jesuítas, etc., e eram controlados por padres. O sistema das reduções da Paraquária, como se diz que é do Paraguai, essa região se chamava Paraquária, pegava parte do Rio Grande do Sul, parte da Argentina, parte do Uruguai e o Paraguai. Nesse setor se estruturou o que é chamado sistema reducional, as reduções ou as doutrinas. Uma doutrina era formada por 2 padres e até 6.000 índios. Não é? Então, um padre era dedicado ao temporal, ou seja, à comida, à casa, ao fazer, ao viabilizar a vida daquela gente, e o outro à questão espiritual, a missa, batismo, confissões, e enterros e etc. Então, assim, entre os padres vinham gente de todas as profissões. E, geralmente, um era o padre e o outro era o companheiro, o irmão. Não é? Então, muitos dos arquitetos, que não são muitos, mas existem uma dúzia de arquitetos nessa história, é que é uma história de longa duração. É uma história de quase 150 anos, onde eles foram sendo atacados por bandeirantes, ou eles foram sofrendo problemas, eles foram se mudando, voltando e se estabilizando. Quando estabilizou, eles foram aperfeiçoando. Tinha um sistema de que quando chegava perto da população limite possível de manter, eles abriam um outro polo e abriam um outro povoado. Então, o que nós temos destas igrejas mais sofisticadas, algumas, o São Miguel completa, Trinidad recém-completa e Jesus pela metade, são o último período, ou seja, quase 150 anos depois, quando já há um acúmulo de riqueza, porque eles produziam erva mate, eles tinham uma vacaria enorme, vacarias enormes, então eles tinham como entrar no mercado. E depois, o sistema econômico era por meio de venda. Eles vendiam para Buenos Aires carne, couro, erva mate. Então, eles tinham barcos para vender. Tanto no Brasil, os jesuítas tinham barco para carregar a sua produção, quanto aqui tinham barcos que levavam pelo Rio Uruguai até a Argentina, até Buenos Aires. Então, assim, a sobrevivência dos locais era dada por o que eles podiam extrair da terra, tanto pela produção agrícola, não é, quanto pelas plantações. E a sobrevivência e a relação com o mundo externo se dava por venda. Não é? Então tinha uma série de regras que não cabe entrar. Então, assim, essa arquitetura
que a gente diz o último período é do período do apogeu, quando logo depois entra uma briga, conflito entre Portugal, Espanha, Guerra Guaranítica, índios, jesuítas, e isso é destruído. Não é? E as coisas ficam abandonadas. E elas não são destruídas pelo tempo, elas foram desmontadas pelas pessoas para usar suas pedras como material de construção. Como ocorreu no Coliseu de Roma, como ocorreram nos monumentos antigos, não é? Que passam épocas, as coisas abandonadas, as pessoas reutilizam os materiais. É mais fácil pegar um material já cortado, já aparelhado, do que ir numa pedreira fazer de novo. Custódio, nós agradecemos imensamente a tua participação no programa. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite, muito obrigado a vocês. O Momento do Patrimônio apresentou hoje a terceira parte da entrevista com o coordenador da Memória Cultural da Secretaria da Cultura de Porto Alegre. Luiz Antônio Bolcato Custódio possui graduação em Arquitetura pela URGS, especialização em restauro de monumentos do Centro Histórico pelo Centro de Cooperação Técnica Internacional de Florença, Itália, mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela URGS, doutorado em História da Arte e Gestão Cultural do Mundo Hispânico pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. Entre outras atividades ligadas à arquitetura e ao patrimônio cultural, foi diretor regional do IFAM, no Rio Grande do Sul, e diretor nacional de promoção do IFAM, em Brasília. Este programa é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da Universidade. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração do seu conjunto edificado e a sua adaptação à acessibilidade universal. O SPH também desenvolve ações educativas para a sensibilização das comunidades interna e externa à universidade quanto à importância da preservação dos prédios históricos e para o fomento de discussões vinculadas à área do patrimônio cultural em geral. Para mais informações, acesse nossa página www.urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato conosco pelo e-mail patrimôniohistórico@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações e edição de Luiz Fogassi. Mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira às 20h30. Boa noite a todos e até lá!